aqui no programa Conectando. Estamos conectando pessoas, na verdade, com informações de qualidade, informações precisas e confiáveis. Estamos aqui na TV Mar e juntos com a Med Rádios. Med Rádios é um complexo médico hospitalar que na Gruta de Lourdes, na rua Hugo Correia Paz, que agora está com urgência e emergência 24 horas. Então, a Med Rádios, além do centro de diagnóstico, além do centro de tratamento de câncer, tem o Hospital Med Rádios, com atendimento de urgência e emergência 24 horas, apartamentos para internamentos, centro cirúrgico com 4 salas cirúrgicas e a sala de hemodinâmica, um hospital completo. Med Rádios e você, juntos pela vida. Estamos gravando o programa aqui no restaurante do Hotel Ponta Verde, esse lugar maravilhoso aqui de frente para o marzão da Ponta Verde. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que existem pessoas que casam, mas que demoram meses para concretizar a união sexual? Não sabia disso não? Ainda tem mais. Tem pessoas que acham que sexo é pecado. E ainda tem aquelas que confundem sexo e intimidade. Então, para a gente falar a respeito desse assunto, que ele é polêmico, mas ele é de interesse geral, com certeza, né? Nós trouxemos aqui a doutora Débora Guedes, ela que é fisioterapeuta pélvica, psicanalista, sexóloga e cristã, e que nos dá essa condição de saber coisas importantes, determinantes, né, que vão mudar a vida das pessoas. Lá no Instagram da doutora Débora Guedes tem a seguinte frase: construa sua autoestima sexual e tenha um relacionamento feliz e intenso. O que é autoestima sexual? Tudo bem, Débora? Tudo bem, Edjane. Prazer estar aqui com você, prazer estar aqui na TV Mar junto com a Med Rádios, é um prazer. E já respondendo a sua pergunta, a autoestima sexual, ela diz muito a respeito do que a mulher tem dentro dela, de como ela se relaciona com ela mesma, e isso vai sendo exteriorado na relação sexual. Quantas mulheres não vivem a liberdade da relação sexual? Elas fazem sexo com a luz apagada, tem que ser tudo escuro, elas não usam uma lingerie mais ousada. Muitas vezes o marido compra alguma coisa para ela, porque o marido deseja ver, mas ela não usa, ela fica ali guardadinho na gaveta por anos a fio e nunca se sentem seguras ao usar. E uma coisa que eu aprendi nesse mundo da sexualidade foi o seguinte, que o homem deseja uma mulher segura. Obviamente que o homem ele tem essa questão visual, estética, mas entre o estético e uma mulher segura na relação sexual, ele vai querer uma mulher segura, uma mulher que saiba que está lá para dar e receber prazer, independente se ela está com alguns quilinhos a mais ou não. Inclusive, tem mulheres que elas têm vergonha da sua virilha escura e muitas vezes no Instagram elas me perguntam, né? Eu tenho vergonha porque a minha virilha está escura. Aí eu respondo, seu marido não vai pegar uma lanterna e não vai ficar olhando se a sua virilha está escura. Aliás, homens heterossexuais não têm esse olhar, essa observação. Quem olha se a virilha está escura ou não é outra mulher, mas a mulher ela tem essa insegurança consigo mesma. Você sabe que eu tenho um amigo que nós conversávamos em determinada situação, agora já tem bastante tempo isso, a respeito disso. O que o homem presta atenção, o que o homem não presta atenção, e ele disse exatamente isso. Ele disse, olha, Jane, na hora do vamos ver, o homem não está vendo nada disso. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, que o homem, ele quer a barriga cheia, e eu vou usar o termo científico, e os testículos vazios. Ou seja, uma boa alimentação, uma boa refeição e uma boa noite de sexo. E esse homem estará extremamente satisfeito. Mas quando você fala em autoestima sexual feminina, você acredita que essa falta de autoestima,
ela vem sendo elevada por conta dos padrões da sociedade, das críticas, ou tem algumas outras dores que podem estar trazendo isso à tona? E eu pergunto porque, como eu falei inicialmente, a doutora Débora ela não é só fisioterapeuta pélvica, não é? Ela também é psicanalista, então o que faz um pacote completo, a gente pode dizer assim, né? Existem dores ali dentro que podem transformar essa pessoa numa baixa estima, com uma baixa estima sexual? Eu vejo muito mais, Edjane, numa questão muito mais interna do que os padrões. E eu vou lhe responder essa questão dos padrões, que é uma questão polêmica. Desde algumas décadas atrás, as pessoas foram dizendo que a beleza é opressora, né? Tem um movimento que ele diz que a beleza é opressora. Mas veja, ninguém vai para Paris porque Paris é feia. Você concorda comigo? Você não vai para Maragogi porque as águas de Maragogi são turvas. Você não vai aqui para a praia de Ponta Verde porque a praia não está combinando o tom de verde com o tom de céu. Ou seja, nós procuramos a beleza. E nenhuma mulher se arruma, passa um batom para ela ficar feia. Exatamente. E aí o que é que acontece? Tem esse movimento que diz que a beleza é opressora, mas toda mulher é naturalmente atraída pela beleza. Uma mulher que decora a casa, ela decora a casa para ficar feia? Não. Quando você coloca a sua mesa posta, você coloca para que ela fique feia? Não. Então a beleza sim, a beleza importa. Mas o que é que acontece com essas mulheres que estão nessa baixa autoestima sexual? Quando eu me relaciono mal comigo mesma, eu me relaciono mal com o outro. Eu costumo dizer o seguinte, como cristã, que Jesus ele não queria ser amado nem aceito. O discurso de Jesus não era esse. Jesus ele era um adulto saudável, até porque se ele quisesse ser amado e aceito, ele nem teria ido para a cruz, nem teria acontecido tantas coisas com ele. Por quê? Porque ele foi odiado por aquela geração que queria matá-lo pelas coisas que ele falava. Mas aí o que é que acontece? Ele não tinha essa questão de me aceite. Não, você me ama, tudo bem. Mas e se você não me ama? Para Jesus, tudo bem também. Então o que é que acontece com a mulher? Ela se cobra não pelos padrões de beleza, mas porque ela tem dentro dela, que muitas vezes vem da infância, questões muito mal resolvidas, que vem da paternidade ausente, que vem de uma mãe controladora, de um pai controlador, que vem de tantas coisas que vai acarretar na vida adulta em problemas com a estima. Então, quando me falam sobre os padrões ditadores de beleza, eu olho e digo, ninguém vive sem o belo, né? Não existe esse que viva sem o belo. O belo é a expressão divina. Inclusive, se eu não me engano, é Platão, no livro O Banquete, que ele fala sobre o amor e ele diz que o amor é a busca do belo e do divino. Então você tem que ser uma pessoa bela no seu físico, no seu cuidado pessoal, mas você também tem que ser uma pessoa bela dentro para externar esse lugar aí fora e se sentir uma pessoa segura. Quem está bem consigo mesmo não se encaixa, não procura se encaixar em padrões de beleza, na verdade. Porque, ao meu ver, todo ser humano ele é bonito, ele é belo, né? Deus não iria colocar ninguém aqui que não fosse perfeito. A imagem e semelhança dele só pode ser perfeito, bonito, né? Mas eu quero te perguntar o seguinte, no início da entrevista eu falei que existem casais que se casam e que levam meses para concretizar, né, essa união sexual. Isso é real? Me fala da sua experiência no consultório, no próprio Instagram. O Instagram dela bomba e me fala sobre isso, por favor. Então, isso realmente existe. É uma disfunção sexual chamada vaginismo. O vaginismo ele é a contração involuntária dos músculos vaginais. Existe o vaginismo de primeiro grau, que é aquele que a mulher consegue ter uma relação sexual penetrativa, mas ela sente muita dor. E existe o vaginismo de segundo grau, que é aquele que a mulher casa virgem e aí ela não consegue concretizar a união sexual. E eu gosto sempre de dizer que casamento é sexo. E aí eu choco mais uma vez a sociedade que diz que o sexo penetrativo não é uma coisa
só do homem. Não, casamento é sexo. A justiça brasileira, ela só entende que você casou quando você tem uma conjunção carnal. Se você não tem essa conjunção carnal, a justiça brasileira vai entender que não existe casamento. Biblicamente falando, a cerimônia de casamento não existia. O que era que existia? O cara fazia ali um jantar legal, vamos regionalizar, fazia um cuscuz, fazia um suco de goiaba, chamava todo mundo para a tenda, todo mundo comia e o casal saía e tinha uma relação sexual. Ou seja, casamento é sexo. Se não tem sexo, não tem casamento. E aí o que é que acontece com essas mulheres, né? Geralmente elas têm um trauma de abuso sexual ou elas têm uma educação sexual repressora. E aí quando eu falo da relação sexual repressora, eu não digo do ensino da virgindade. Tem como você ensinar a virgindade sem traumatizar, mas é muito mais a forma como o sexo é sujo, o sexo é feio, Deus está vendo. Às vezes na intenção de proteger a filha, né? A gente sabe que a maioria das mães, elas têm boas intenções para com seus filhos, né? Na intenção de proteger a filha, ela pode colocar essa comunicação dessa forma e gerar, né, esse sentimento. Tem isso da proteção, mas eu vou muito para o que Freud fala sobre totem tabu, né? Nós fomos seguindo os nossos totens. Quem são os nossos totens? Aquele aos quais nós tememos e dependemos. Quem se torna um totem na sociedade? A Rússia. A Rússia é um totem na sociedade, ela tem um poder bélico. Sim. Então, aquele que tem um poder militar, ele se torna um totem na sociedade. Ou pastor, padre, pai, mãe, aquele que eu dependo e aquele que eu tenho medo, porque existem regras e punições. Mas o que eu quero dizer é que não é para ter regra na sociedade de forma alguma. Porém, muitas das nossas decisões são muito mais tomadas por aquilo que ficou dentro de nós do que pela nossa própria consciência, do entendimento do que realmente é aquilo. Voltando ao vaginismo, qual é o tratamento para essa situação que impede, né, até da concretização do casamento, no caso? Vamos lá, primeiro eu preciso terminar de explicar o vaginismo. Eu gosto sempre de fazer uma comparação, não sei se o nome é comparação, eu sempre gosto de fazer uma analogia aqui usando as minhas mãos. A minha mão é a vagina, tá? E aqui é o pênis. No sexo normal, o pênis entra e o pênis sai sem nenhum problema. Não tem dor, não tem ardor, não tem nada. No vaginismo, o que é que acontece? Ele não passa porque a mulher começa a se defender ou quando ele passa, é com dificuldade e a mulher sente dor. E é isso que é realmente o vaginismo, essa contração dos músculos vaginais. A mulher tem desejo sexual, ela lubrifica, ela está louca para ter uma noite de sexo, mas ela não consegue. E aí entra o tratamento que é dentro do consultório com o fisioterapeuta pélvico. A gente entende que esses músculos, eles estão extremamente tensos e nós levaremos essa musculatura para o relaxamento. E relaxando, essa mulher consegue ter uma relação sexual. Daqui a pouco a gente continua essa conversa interessante sobre sexo, sobre essa situação, não é? Que todo mundo vivencia, que é o sexo, a maioria das pessoas vivenciam, uma pequena fatia que não conhece o sexo propriamente dito, tá? Nós estamos aqui no Conectando, você daí, nós daqui, sempre conectados com a melhor informação.